Boa tarde, amigas, boa tarde, amigos. Estamos aqui no dia 6 de abril de 2019. Amanhã teremos um ano da prisão política do ex-presidente Lula. Amanhã teremos um ano de infâmia em relação ao ex-presidente Lula. Quase 3 séculos atrás, Cesare Beccaria dizia que quando o juiz torna-se inimigo do réu, quando o juiz torna-se inimigo do réu, repito, o processo ganha uma característica de infâmia. O que acontece nesse processo, onde o juiz, agora ministro, Sérgio Moro, julgou o ex-presidente Lula, é que nós tivemos a presença de um juiz inquisidor. Um juiz que vazou áudios entre uma presidenta da República e o ex-presidente Lula de forma absolutamente ilegal, triplamente ilegal. Triplamente ilegal porque não conferia a ele a possibilidade de o escutar, de ouvir, de grampear a presidenta Dilma Rousseff, como o grampo, ainda que legal, estava além do horário permitido por ele mesmo e foi vazado com exclusividade para um órgão de informação chamado Rede Globo de televisão. De forma exclusiva e de forma impactante, de forma a não respeitar sequer o aspecto da temporalidade. Foi ato contínuo, vazado e explorado com fins políticos. A figura do juiz inquisidor, a não separação da figura da acusação e do juiz torna por si o processo infame. E a realidade brasileira, a realidade que levou a esta desestruturação do poder judiciário como um poder que tem mais do que obrigação de zelar pela imparcialidade. É o último guardião da Constituição, no caso, nosso Supremo Tribunal Federal. O último guardião das leis. O último guardião de todas as coisas que poderiam ser reivindicadas pelos cidadãos brasileiros. E aqui nós estamos assistindo situações como aquelas vividas no TRF4, aonde, conquanto a dosimetria da pena, o aumento da dosimetria da pena, houve uma confabulação pré-estabelecida entre os desembargadores. Algo que torna absolutamente inviável qualquer tipo de perspectiva que dê crédito à sentença. Sentença que deu um aumento de pena para não permitir que fosse prescrita, que foi dada em consonância pelos 3 desembargadores, a partir de um processo sem crime, a partir de um processo sem prova, a partir de um processo que violou a norma do juízo natural. Violando a norma do juízo natural, porque, para tentar explicar um pouco para vocês, em linguagem popular e acessível, ninguém pode escolher o juiz que vai julgar um determinado processo. Assim como o juiz também não pode escolher o réu. O juiz não pode escolher o réu. O juiz não pode escolher o réu por antipatizar com o réu ou por querer julgar determinado caso em função de algum capricho ou de uma peculiaridade que lhe assista. Aqui nós tivemos a violação do princípio do juízo natural. Os crimes que são atribuídos ao ex-presidente Lula teriam ocorrido no Guarujá e em Atibaia. Eles não poderiam, por uma retórica mequetrefe, por um exercício mirabolante no aspecto jurídico, serem julgados em Curitiba. Tentaram associar a contratos da Petrobras. E fora do que o ambiente, do que o aspecto legal permite, porque não pode ser, nada pode ser julgado além do que for demandado na acusação, os contratos não foram encontrados como tendo liame com alguma situação que pudesse propiciar o que a acusação dizia, mas aí condenaram o ex-presidente Lula por atos indeterminados. Pessoal, é muito sério, é um ano de infâmia. É um ano de infâmia. Um ano de infâmia. E naquele dia, 7 de abril de 2018, quando o ex-presidente Lula resolveu se apresentar à Polícia Federal, ele acreditava piamente que os milhões de Lulas que ele acreditou naquele discurso estarem presentes do lado da democracia, do lado da verdade, do lado da justiça,
não permitiriam que essa injustiça perdurasse, que as cortes superiores, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não permitiriam que essa injustiça se perpetuasse. Mas o que nós estamos vivendo aqui é um ataque ao Brasil. Um ataque ao Brasil. Um ataque ao Brasil que permitiu, em termos comezinhos, em termos de realidade cotidiana, nós assistirmos a aumentos absurdos no preço da gasolina, no consórcio Temer-Bolsonaro, que afligem toda a população. Nós estamos assistindo a aumentos do preço do gás no consórcio Temer-Bolsonaro, que afligem toda a população mais humilde. Nós estamos assistindo um ataque assintoso à soberania nacional. E é por isso que todas essas aberrações jurídicas, é por isso que a figura do juiz inquisidor, é por isso que a figura de um tribunal regional federal que aumenta a pena e a dosimetria da pena em consonância com os desígnios de 3 juízes que certamente não tiveram uma interpretação tal qual a que tiveram sem terem conversado antes, o que a lei veda. O que a lei veda. Só que nós não estamos tratando de lei, nós estamos tratando de um ataque à soberania nacional que utilizou parte do judiciário, que utilizou parte do Ministério Público, que utilizou parte da Polícia Federal, das instituições brasileiras, da mídia corporativa e comercial, para um propósito maior, que era de levar o Brasil a um retrocesso, que num primeiro momento eu imaginava que fosse pré-iluminismo. Mas pelo que a gente está vendo, pelo discurso do Bolsonaro em Israel, é um discurso de volta do Brasil ao século XVI. É um discurso de volta do Brasil ao período extrativista, ao período do pau-brasil, ao período do Brasil exportador de cana-de-açúcar, ao período do Brasil exportador de minério, de ouro, porque foi assim que ele se referiu num encontro entre empresários brasileiros e israelenses em Israel na semana passada. Ele disse que o Brasil possuía grandes reservas de minérios, grandes reservas de commodities, mas não tinha capacidade tecnológica nem recursos humanos para explorá-los. Eu pergunto a vocês, com todo o mérito do Estado de Israel, por ser um pequeno Estado em condições desérticas na maior parte do seu território e ter alcançado avanços na área da ciência, da tecnologia, da pesquisa, do desenvolvimento na área militar, aeroespacial, o Brasil que ficou perto de ser a 5ª economia do mundo no período Lula, será que se colocando de joelhos, será que sendo visto como um recanto de commodities, não mais do que isso, porque não teria condição sequer de explorar os seus recursos naturais, sua biodiversidade, seus minérios, o pré-sal, que é uma grande mentira, que foi atestada inclusive pelos avanços que a Petrobras fez com quanto à questão do pré-sal. Será que o Brasil, colocado de joelhos nessa posição de um país gigante de pés de barro perante tanto o Estado de Israel como os Estados Unidos da América do Norte, fundamentalmente, todo mundo civilizado, era o que o brasileiro queria, o que o brasileiro ambicionava, o que o brasileiro imaginava, quando o ex-presidente Lula saiu da presidência da República em 2010 com 87% de aprovação. Quando o brasileiro viu pela primeira vez a filha da empregada doméstica ir para a universidade. Quando o brasileiro viu pela primeira vez o filho do pedreiro sendo engenheiro. Quando o brasileiro viu pela primeira vez o pobre indo para o aeroporto. O pobre comendo 3 vezes por dia. Mas mais do que isso, fundamentalmente, tendo esperança. Esperança num melhor amanhã, num melhor porvir. Existe algo que eu acho que nós devemos levar todos em consideração. Nós podemos estar ou não no melhor dos caminhos ao exercermos nossa convicção com fé, com dignidade, com liberdade e com esperança. Mas o mais importante é que nós o façamos de todo o coração. E para que nós tenhamos a possibilidade de fazê-lo de todo o coração, nós temos que ter um dado elementar chamado esperança. E havia esperança no Brasil. Havia esperança no Brasil que elegeu o ex-presidente Lula, que o reelegeu, que elegeu e reelegeu a ex-presidenta Dilma. Havia alegria, havia possibilidade das pessoas sonharem em terem uma casa, em terem um acesso à universidade, em terem acesso a uma saúde com dignidade, em terem acesso a um avião para muita gente que, para ir para o Nordeste, muitas vezes não poderia fazê-lo, porque muitas vezes os ônibus daqui do Sudeste, de São Paulo, do Rio ou do Sul, demoravam 2 ou 3 dias para que chegassem ao seu destino. E muitas vezes as pessoas não tinham tempo para isso,
hábil para reverem suas famílias, para irem para suas cidades de origem, não tinham recurso. E o Brasil sonhava. O Brasil sonhava e vivia o sonho. Com o Minha Casa Minha Vida, com as cisternas no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Mucuri, no Nordeste, no interior do Pará, com o Luz para Todos, com o FIES, com o ProUni, com o pobre andando de cabeça erguida na rua, voltando a sonhar. Muitas vezes, na área da construção civil, era difícil que você conseguisse mão de obra e as empresas disputavam a mão de obra propondo melhores salários e melhores condições, melhores planos de saúde. Muitas vezes era difícil para que as empresas tivessem mão de obra especializada em função do quanto a demanda do mercado exigia que novos empreendimentos fossem lançados em tempo recorde. Havia condição de financiamento, havia condição, pela primeira vez na história republicana do Brasil, de que os pobres fossem incluídos no orçamento e voltassem, ou pudessem, na verdade, sonhar. Tudo que levou à apresentação do ex-presidente Lula naquele dia 7 de abril foi baseado na expectativa dele de que tudo que ele fez pelo Brasil, de tudo que ele fez pelos mais pobres, de tudo que ele fez pela democracia, pelo combate à corrupção, pelo acesso do pobre à universidade, pelo acesso daqueles que não tinham condição de sonhar a uma possibilidade de uma saúde que pudesse fazer jus à condição de serem chamados de seres humanos, pudesse sensibilizar, inclusive, não só esses estratos da população, como as cortes superiores. Mas faz um ano. E faz um ano que o povo brasileiro vive a infâmia da prisão do ex-presidente Lula. Faz um ano que o povo brasileiro teve a impossibilidade de ouvi-lo porque ele está incomunicável. Algo que não está em nenhum dispositivo legal. Ele está incomunicável. O povo brasileiro não pode ouvi-lo, porque sabem da capacidade que ele tem de se comunicar com o povo brasileiro, de criar empatia através da comunicação, de criar uma possibilidade de que as pessoas voltem a ter um senso de racionalidade, um senso moral, um senso de empatia, de razão e de objetividade em relação à futilidade da violência. Só que ele está preso, ele está incomunicável, não permitem que ele se comunique, não permitem que ele dê entrevistas. E eu quero que vocês todos se lembrem que naquele dia 7 de abril ele disse: se eu não puder falar, eu falarei pela voz de vocês. O que nós estamos fazendo em relação a isso? O que nós estamos fazendo? Nós estamos reféns dessa mídia sensacionalista e punitivista que trabalha em consonância com os objetivos do tal mercado? Nós estamos reféns de um proselitismo da teologia da prosperidade que entra no Brasil com um objetivo político e não religioso, com o objetivo político de fornecer colchão e guarida para interesses internacionais espúrios. Nós temos que voltar a conversar, inclusive, com os evangélicos, para dizer que nós compactuamos dos valores do cristianismo que eles professam, no sentido de que a solidariedade humana esteja à frente de qualquer tipo de violência. Ontem eu dizia, eu não tinha tempo hábil para falar ontem, mas eu disse que quando eu vi fortuitamente, ou revi fortuitamente, um policial militar em São Paulo, na cidade de Guarulhos, que fica na Grande São Paulo, para quem não é daqui, é uma cidade que tem as suas mazelas, como as periferias das grandes cidades. O policial militar apontar ou empurrar uma garota lá de 16 ou 17 anos com a ponta de um fuzil, porque estavam protestando por melhorias nas condições da escola. E aí eu disse, eu não posso deixar de falar. Eu não posso deixar de falar porque eu estou do lado do legado civilizatório. Eu não posso estar do lado de grupos que visam a desestabilização do país, incutindo a violência na cabeça das pessoas, incutindo a desordem na cabeça das pessoas, incutindo a cisânia na sociedade brasileira, fazendo com que o tecido social brasileiro seja rompido por um ideário de ignóbeis, de celerados, de apedeutas, de mentecaptos, de sicários que querem assaltar as riquezas do Brasil. Mais do que isso, colocam à frente do poder executivo pessoas que, mais do que maldosas, são dementes e não têm possibilidade de administrar o que é o vasto Brasil na sua diversidade e que, com sua inconsequência, com sua demência, fazem o jogo que o poder, que a vaidade, que o ego lhes traz nesse momento, na perspectiva de serem intocáveis, de serem os donos da bola, de estarem com as armas, de estarem com o poder, de estarem com os órgãos de segurança.
mas fundamentalmente com o apoio de estrangeiros poderosos, ocultos nessa situação, mas que querem as riquezas do Brasil. O ex-presidente Lula paga a conta. Já disse muitas vezes em muitas das lives, é um mártir muito maior do que o Tiradentes. É alguém que sofre, junto com sua família, todas as mazelas, todas as consequências de um ataque violento à soberania nacional, à dignidade do brasileiro, à liberdade do brasileiro, à possibilidade que nós tenhamos de sonhar. E é sob ataque a possibilidade de sonhar de todos os brasileiros que tentam nos acostumar com o fato, tentam nos fazer com que normalizemos, com que naturalizemos o fato de um ex-presidente da República sem crime, sem provas, estar preso numa solitária há 1 ano. Não basta dizer que nós queremos o Lula livre. Nós temos que tomar atitudes que corroborem, que consubstanciem a ideia de que a sociedade brasileira quer o Lula livre. E para isso, nós precisamos levar informação às pessoas. Nós precisamos carregar as pessoas que têm intenção de participar desse grande elo na formação de algo que vai restaurar a dignidade do povo brasileiro. Nós precisamos carregá-las de informação. Nós precisamos dizer, olha, está aqui. Por que Lula livre? Porque Lula é inocente, porque Lula não cometeu crime, não tem prova, foi julgado por um juiz inquisidor, por um juízo que não é natural, um juiz que escolheu julgar o Lula, que julgou e condenou por atos indeterminados quando a lei não permite que assim seja feito. E que exijamos que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal façam valer a lei, nos restaurem o que restou do Estado Democrático de direito. Não basta ser Estado Democrático, tem que ser de direito. Um Estado democrático de direito não permite que um presidente da República tenha filhos, sobrinhos, parentes dos seus filhos, que como esse tal Léo Índio viajou 58 vezes do Rio a Brasília em 2 meses. 58 vezes, sem ter um cargo efetivo. Alguém me disse que ele poderia ter um cargo na SECOM. Não tem. Não tem cargo, mas está lá, está no governo federal. Posta fotos com armas de guerra. Armas essas que são exclusivas de alguns órgãos de segurança. Com que autorização? E eu pergunto a vocês, postou em seu status do WhatsApp, agora do dia 4, anteontem, uma foto da Marielle com um travesti ao lado, que, segundo a concepção dele, relembraria fisionomicamente a Marielle, e diz, Marielle vive, kkkk. Esse sujeito está 58 vezes na rota Rio-Brasília, ou seja, praticamente todos os dias, indo do Rio para Brasília e voltando, nos 2 primeiros meses do governo do Bolsonaro, sem cargo. Será que é ele quem paga a passagem? Quem paga a passagem? Será que os filhos do Bolsonaro têm possibilidade legal para, independente dos cargos legislativos que exerçam, um é vereador, outro é deputado federal, outro é senador, de exercerem políticas de Estado, de atuarem, um atua como dublê de chanceler, porque o chanceler é absolutamente desmoralizado perante os seus próprios pares e o Estado brasileiro. O outro, que é senador, posta no Twitter de forma irresponsável que quer que o Hamas se exploda, tentando nos levar para um conflito que não é nosso. Nós temos que ser parte nesse conflito, não obrigatoriamente, mas se tivermos que ser, que seja como pacificadores, e não como alguém que pede para participar de uma briga que não é sua e levar a risco, inclusive, a segurança nacional. O outro, que é vereador, não para de fazer postagens aviltantes em relação à moral das pessoas, não para de fazer provocação às instituições, ao legislativo, ao judiciário. E aqui eu pergunto, no inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal, existe um dispositivo claro, que é uma cláusula pétrea da Constituição, ou seja, só pode ser alterada pelo poder originário, que diz que ninguém será preso, exceto com trânsito em julgado da sentença, ou seja, com culpa formada. E agora, no dia 10 de abril, haveria no Supremo Tribunal Federal uma sessão para que fosse analisada a questão da prisão em segunda instância, que é flagrantemente inconstitucional. Isso não sou eu quem está dizendo, isso são juristas brasileiros e estrangeiros especializados na análise de temas referentes à Constituição Federal Brasileira. É flagrantemente inconstitucional. Até porque o dispositivo legal não deixa dúvida, ele é literal, ele não comporta exceções. Ele comportaria exceções quando houvesse risco à ordem pública no âmbito das prisões temporárias.
da preventiva, por exemplo, ou da provisória. Agora, fora desse âmbito, ninguém pode ser preso sem culpa formada. E o ex-presidente Lula está lá preso. E tanto isso é verdade que o ministro Sérgio Moro mandou, nesse projeto absurdo, que ele chama de projeto anticrime, que tem muito mais a cara de um projeto fascistoide, repressor, que visa o incentivo e o incremento da violência contra os mais pobres, um projeto para que fosse mudada a Constituição. Primeiro, a Constituição não pode ser alterada em relação à cláusula pétrea. Só quem pode alterar a cláusula pétrea da Constituição é o poder originário, ou seja, uma nova Constituição. Então ninguém pode ser preso, exceto com culpa formada, com trânsito em julgado da sentença. Exceto nos casos que haja risco à ordem pública. E se houver risco à ordem pública, existem prisões, tanto a temporária, como as prisões provisórias, como a preventiva, por exemplo, que podem fazer esse papel. O ex-presidente Lula está preso sem culpa formada, num processo que foi acelerado com o objetivo de tirá-lo da disputa presidencial de 2018. E a sociedade brasileira, impassível, sequer compreende o tamanho da ilegalidade da qual ela está sendo vítima, como sociedade, porque não é o Lula que está sendo vítima. O Lula não está sendo vítima como pessoa física, única e exclusivamente no âmbito de sua liberdade individual, física. Ele está sendo vítima como uma representação de tudo que se inibe ao brasileiro para que ele exerça o que lhe foi assegurado pela Constituição Federal de 88. Seu direito de liberdade, seu direito de expressar livremente suas opiniões, seu direito de defesa da soberania nacional, conquanto entregaram a base de Alcântara e agora dizem que na base de Alcântara haverá perímetro específico para que não haja possibilidade de brasileiros entrarem, que lá só americanos entrarão ou quem for autorizado por eles. Não é algo que seja cumprido quando nós prescindimos da Embraer. Não é algo que nós estejamos cumprindo quando nós abdicamos do projeto do submarino nuclear, quando nós abdicamos dos projetos de modernização das forças terrestre e aérea. Não estamos cumprindo a Constituição Federal. Não é só com a prisão do Lula. A prisão do Lula é só um símbolo. A centralidade da discussão e do debate quanto à prisão do Lula é simbólica no que tange a restrição das garantias e das liberdades individuais elencadas na Constituição Federal de 88. Constituição cidadã, que só pode ser reformulada em cláusulas pétreas pelo poder constituinte originário, ou seja, por uma nova Constituição. Então nós vivemos um estado de exceção, um estado de arbítrio, um estado onde nós não podemos exercer nossas liberdades e garantias individuais atestadas, respaldadas e consubstanciadas pela lei. Então, se todos nós queremos isso, se todos nós ambicionamos sermos iguais perante a lei, como é que nós caímos num engodo desse, numa mentira dessa? Tem 30 anos, gente, tem 30 anos pelo menos, ou mais, que a televisão comercial brasileira, pelos programas de sensacionalismo punitivista, ali desde o Aqui Agora do SBT, apresentado pelo Luiz Lopes Correia, faz apologia da violência, faz apologia do extermínio nas periferias das grandes cidades, faz apologia da atrocidade, do julgamento sumário. Nós não temos penas aviltantes e penas de morte na Constituição, mas nós temos penas aviltantes e pena de morte nas periferias das grandes cidades. E agora sugere-se contra o opositor político, velada implicitamente, de alguma forma. Mas nós temos o caso da Marielle Franco, que não foi elucidado na sua íntegra. Quem mandou matar Marielle Franco? Quem mandou matar Marielle Franco? Perguntemos ao vizinho do presidente. Perguntemos por que o vizinho do presidente está lá preso. Está lá preso. Parece que ele tinha uma filha que namorou com um dos filhos do presidente, mas o presidente diz que não se lembra dele. Nós queremos um Estado democrático de direito ou não? Quanto nos custa ter um Estado democrático de direito? Quanto nos custa prescindir, abrir mão de um momento, por exemplo, de lazer, que eu poderia estar tendo agora, num sábado, às 16 horas, e falar com vocês e falar para vocês. Todos vocês que estão aqui conosco também poderiam estar agora num cinema, num teatro, jogando futebol, numa academia, conversando com seus filhos, tomando um lanche com seus filhos, mas nós temos um marco do legado civilizatório e nós não recuaremos com quanto a isso, com quanto ao exercício desse precedente, porque esse é o maior dos direitos que nos cabem, mas mais do que direito hoje é um dever.
é um dever de exercício da cidadania a briga pelo marco civilizatório. E a briga pelo marco civilizatório é exigir que a Constituição Federal seja cumprida. Por que foi procrastinado, julgado, adiado, sem data determinada, o julgamento da questão da segunda instância? Segundo o blog do Noblar, por pressão da alta cúpula das Forças Armadas e do governo Bolsonaro. E eu pergunto a vocês, se for verdade, a que interesses se reportam esses senhores que hoje comandam o executivo no Brasil? A quem eles obedecem quando levam o Brasil à condição de achincalhe, quando levam o Brasil à condição de subserviência, quando levam o Brasil à condição de mero ator coadjuvante, um país que era mais do que protagonista no período Lula. Quando levam o Brasil aos Estados Unidos para o presidente dizer que o brasileiro que vai para lá é mal intencionado e o americano que vem para cá visa gastar. Como se fosse realmente uma situação de vassalagem. Uma prostituição. Uma prostituição. É levar o país à condição de figura que está de joelhos perante o Império Norte-Americano e os lobbies que o comandam e os interesses que comandam a indústria do petróleo, a indústria da mineração, a indústria bélica, a indústria da violência, do desajuste, do desencontro. Se o ser humano nos últimos séculos fez progressos no que tange a diminuição da violência, no que tange a diminuição da violência interétnica, interracial, interreligiosa, o fez com base na comunicação. E o que está sendo feito no Brasil é o desmanche da civilização, é o desmanche do MEC, é colocar o ministro Ricardo Vélez à frente do MEC para exaltar que o Estado não deva respeitar a sua laicidade, é colocar a ministra Damares para falar dos anistiados políticos, é colocar o ministro Ernesto Araújo para, com teses mirabolantes, envergonhar os diplomatas e o Itamaraty. É colocar o Brasil... Eu imaginava a priori que fossem 50 anos, depois passei a imaginar que fossem 150 ou 200 anos para o pré-iluminismo, mas é colocar o Brasil 500 anos para trás. E eu vou insistir, amanhã vai fazer um ano que o ex-presidente Lula está preso. Amanhã vai fazer um ano que ele está preso. E eu não posso deixar de lembrar que a prisão dele é a centralidade a ser debatida e a ser discutida, porque significa o Brasil sequestrado na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. O Lula está preso incomunicável porque eles estão entregando o Brasil. Entregando o Brasil. E eles vão continuar entregando o Brasil enquanto nós não nos dermos conta disso. Quem está interessado no julgamento da segunda instância no STF? Quem está interessado que o processo do Lula no STJ não seja julgado com a mesma celeridade que foi julgado pelo TRF4 ou pelo juiz inquisidor Moro? Quem está interessado? Quem dá ordens para que o Lula seja colocado na posição que está? A quem interessa que a sociedade brasileira viva em cisânia, que viva cindida, que viva conflagrada e viva com expectativa de violência contra os seus opositores políticos? Denunciem essa barbaridade no clube, na escola, no condomínio, na fábrica, porque se fôssemos qualquer um de nós na posição dele, certamente ele estaria na porta da fábrica, no ABC Paulista, em todo o Brasil, como foi por ocasião do assassinato do Chico Mendes, por exemplo, lutando pela restauração da dignidade, não só da pessoa, como do que representa, no caso, a prisão dele, ou seja, a restauração da dignidade do Brasil. E eu peço a vocês que compartilhem exaustivamente esse tipo de mensagem, para que nós possamos criar uma onda, para que nós possamos mudar a direção dos ventos e dizer, olha, nós podemos aceitar tudo, direita, centro, liberais, socialistas, comunistas, tudo, mas nós não podemos aceitar mentira, hipocrisia, enganação, selvageria, violência, obscurantismo, e que nós voltemos a uma condição de um período que nós não queremos mais na história do Brasil. De exploração, de violência, de dor, de miséria. Nós queremos que o Brasil volte a ter esperança, que volte a sonhar, que volte a acreditar na sua potencialidade, na possibilidade de inclusão dos mais pobres e que nós tenhamos possibilidade de mudar esse jogo, de virar esse jogo, mas não com armas, com bombas, com ameaças, com ignorância, com conversa,
procurando os evangélicos, integrando-os à nossa demanda, porque as demandas deles em relação aos valores do cristianismo são as demandas do povo brasileiro como um todo, em relação à justiça, em relação à paz, em relação ao compartilhamento do pão, em relação à possibilidade de que as pessoas não firam umas às outras, que o direito de um termina quando começa o do outro, e que você não queira para o outro o que você não quer para você. É isso. Paz, harmonia, cabeça erguida, luta na rua por Lula livre, luta na rua como teve no Vira-Voto, mas agora para ganhar. Lula livre, Lula livre. A prisão de Lula é uma infâmia para a sociedade brasileira. Vamos virar esse jogo. Um beijo, um abraço, um excelente sábado a todos.